aí, galerinha, como eu prometi no último vídeo, hoje eu irei falar de um movimento que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Com o surgimento da indústria do charque. Mas, ó, antes compartilha esse vídeo aqui com seus amigos e chama ele aqui, ó, para fazer parte desse canal, beleza? Vamos lá, voltando às charqueadas. Elas permitiram um aproveitamento da carne até então sem valor no mercado. No Rio Grande do Sul não existia isso. Então a primeira charqueada foi construída em 1780, vindo de Aracati, lá o cearense José Pinto Martins. Ele foi para as margens do Rio Pelotas. Você vê a primeira coisa que ele já trouxe, né? Ele já foi para a margem do rio, igual eram as oficinas das carnes. Essas oficinas, lá nas charqueadas, essas oficinas eram muito simples também, certo? Só que a diferença é que eles, por causa das atividades climáticas lá, eles começaram a produzir essa carne e curar em tanque. Mas por quê? Em tanque. Diferente da carne seca, que era salgada e pendurada ao sol, o charque tem um período de cura úmida. A Beethoven, o que é cura úmida? É uma cura em salmoura. A carne é salgada e colocada em tanques de água e sal. E junto com o próprio suco, né, que vai salgando, que ela vai se formando uma salmoura para fazer essa cura. O charque fica de molho nessa salmoura por 2 a 4 dias e depois ela é exposta ao sol para completar a sua secagem. Olha, ao contrário do que a gente possa imaginar, lá no Rio Grande do Sul as charqueadas não criava boi. Aqui no Nordeste a gente começou com essa criação de boi e foi para a oficina das carnes. Lá não. É lógico que tinham várias exceções. Quem tem essa criação de gado, ela não dava conta da produção total desse charque, né? O charque era muito utilizado também para a alimentação dos escravos, bem parecido com a carne seca também. Só que lá tem um outro produto que os escravos comiam muito, que era o bacalhau. O bacalhau era muito consumido pelos escravos, então, ó, outro prato aí que teve sua fineza, mas o bacalhau também era muito consumido pelos escravos. Ó, do gado se aproveitava tudo, o couro, o pó dos ossos para fertilizante, o sangue virava gelatina, a língua era defumada, os chifres serviam para várias utilidades. E esses produtos aí eram exportados para a Europa e os Estados Unidos. O charque era quase que exclusivamente produzido pelo Brasil. Você acredita que lá na Argentina e no Uruguai também começou essa cultura de criar o charque, certo? Principalmente quando esses países entravam em crise, né? Que era muito comum por causa das suas guerras, né? Tiveram muitas guerras civis, né? E essa charque começou a trazer uma rentabilidade maior também para esses países. Olha, muitos historiadores, eles contam que os navios levavam o charque e eles não voltavam vazios. Eles traziam mantimentos, escravos, livros, traziam muitos artigos da Europa. E principalmente quando passava pelo Nordeste, trazia a cana de açúcar, já o açúcar do Nordeste, né? As charqueadas representaram uma verdadeira revolução no panorama do Rio Grande do Sul. E fez parte do abastecimento de todas as colônias, né? E daquela região mineradora que também consumia muito o Nordeste. Em 1797, a capitania do Rio Grande do Sul, do Rio Grande, já exportava mais de 13 mil arrobas. Sabe o que é 13 mil arrobas? São 13 vezes 15 quilos. E ia para Rio de Janeiro, Bahia e muitos outros portos do litoral. Olha, enquanto na atividade criatória, né, daqui do Nordeste, os trabalhadores eram homens livres, né? Nas charqueadas, o escravo negro foi usado com frequência. A capitania do Rio Grande, ela foi considerada o inferno dos negros, pois os escravos eram muito maltratados lá. E no final do século XVIII, diversas regiões da colônia estavam ligadas entre si pelos caminhos do gado, né? Isso aí a gente já falou no outro, porque o gado começou a tomar uma proporção, a criação do gado, a pecuária começou a se desenvolver com muita força, né? Então, tanto o gado e os escravos rumavam do Nordeste para o Sul, e o Sul tinha uma produção muito grande de mula também, certo? E apesar disso aí ser uma atividade secundária para o Sul, certo? Ela desenvolveu um mercado interno muito grande no Rio Grande do Sul, que gerou uma boa parte de lucro gerado para a própria colônia do Rio Grande, não é isso? Esse gado foi base da economia gaúcha durante um longo período, certo? E introduzida pelos jesuítas,
ela atraiu tropeiros que vinham de São Paulo e Minas para buscar gado e levar para aquela província. Aquele pessoal ali do Rio Grande do Sul e de Minas, de São Paulo e de Minas, já veio buscar esse gado no Rio Grande do Sul, diferente do Nordeste, porque era muito longa a viagem, né? Então, nessas charqueadas, voltando para os escravos, que eram extremamente paulados, né, cansados, eles adotavam essa política de extrema intimidação, né, para mantê-los obedientes, porque eram muitos. E pode dizer que as charqueadas eram verdadeiros estabelecimentos penitenciários, né, porque quanto mais eles produzissem, mais tinham que produzir, né, e seus donos tinham que lucrar. E até o final do escravismo, o Rio Grande do Sul lucrou bastante com suas charqueadas. Mas o Império teve um baque muito grande com o fim dos escravos, que foi responsável pela extinção dessas charqueadas. E não só pela produção, mas também pelo consumo. Como eu falei anteriormente, os maiores consumidores desse produto eram os próprios escravos. Para completar esse ciclo de extinção aí, em 1910 chega o primeiro frigorífico no Rio Grande do Sul. Olha aí, ó. E as últimas charqueadas se transformaram em fazendas de arroz. E aí já é outra história, né? Então, a gente já sabe essa diferença, né? Vamos junto.